Fala, povo, beleza? Tá ligado o microfone? Tá. Último teste da bike feita, o idiota que esqueceu de levar a GoPro, então vou mais passar o resultado aqui pra vocês. Último pedal com a bike. Amanhã eu vou botar ela numa caixa, deixar lá com o Du, que é o cara que vai levar a bike pra gente pro Brasil Ride. E é isso, tá chegando. Uma semana, menos. Bom, pessoal, então como eu falei com vocês, ontem acabei esquecendo, na verdade eu levei a GoPro, mas o suporte do peito eu acabei esquecendo, como eu estava supondo que eu tinha esquecido nesse vídeo aí. Bom dia, galera, beleza? Bike ali atrás, último teste pré-Brasil Ride. Eu acho que eu trouxe minha câmera de filmar on-board, quer dizer, a câmera eu trouxe, não sei se eu trouxe aquele negócio o suporte. Isso aí eu gravei ontem. Fui lá fazer os testes dos novos pneus e do sistema lá do Airliner. E ele, cara, gostei muito. Resolveu um problema pra mim, principalmente aqui em Brasília, com relação ao cascalho solto. Vou mostrar pra vocês aqui por quê. Ver se vocês conseguem enxergar, mas olha só o tanto que eu consegui deixar o pneu murcho, tá vendo? Ele tá bem murchinho mesmo. Ele está aqui com 17 libras. É bem leve. Inclusive essa calibragem foi o Lu que me indicou. O Lu tá usando, na verdade, na frente e atrás o Mescal, que é o pneu aqui que eu tô usando atrás. Esse aqui é o Barzo e o de trás é o Mescal. O Barzo ele tem os cravos um pouquinho mais distantes, justamente para se adaptar melhor a lugares com terreno mais solto. Só que o que acontece? Então o Lu ele usa essa calibragem de 17 libras no pneu dele sem o Airliner. E ele falou, Henrique, esse pneu que ele usava o Icon, que é o pneu que eu já usei muito também, e quando ele mudou para esse pneu aqui, ele falou, cara, esse pneu, até por conta do negócio do grafeno, ele é um pneu mais duro. E aí ele falou, eu tava achando ele usava 20 libras antes, 20 libras atrás e 23 atrás e 20 na frente, se eu não me engano. E aí ele botou esse pneu, ele achou esse pneu um pouco mais duro e ele resolveu diminuir um pouco a libragem. Ele passou a usar 17 libras na frente e 20 atrás. O que é bem baixo, principalmente o Lu é um cara que pesa um pouquinho menos de 80 quilos. Então é complicado. Eu falei, bom, vou usar. Só que eu tô com um Airliner, o que pra mim é joia. Porque assim, eu já usei aí abaixo de 20 libras. Só que o que acontece? O pneu começa a desembeiçar. Porque quando você usa o pneu sem câmara, muitas vezes o pneu ele desencaixa do aro se você usar uma calibragem muito baixa, dependendo do que acontecer. Então, mas com o Airliner, o que acontece? O Airliner, como ele é um volume dentro do pneu, ele segura as paredes do pneu no aro. Então é muito difícil de você conseguir desembeiçar, porque você tem aquela coisa ali dentro segurando. É como se fosse uma câmara de ar. Só que a câmera de ar que não fura, né? Então ele tem esse ar por dentro que funciona. E a outra coisa é que você consegue, como ele tem um espaço entre o Airliner e o pneu, fica um espacinho por dentro ali, você consegue botar uma quantidade menor de ar, que ele vai manter o grip, porque se fosse a câmara de ar em si, a câmara de ar ela ocupa o pneu inteiro. Ele não, ele ocupa parte do pneu. Então essa parte do pneu fica com uma pressão maior, porque não é ar, né, mas um volume maior. E essa parte entre o Airliner e o pneu você consegue deixar uma calibragem menor. Então foi muito bom. Aí, assim, acabou que tá uma calibragem tão baixa que eu não consegui determinar se foi o pneu que foi muito melhor ou se o fato de estar a calibragem muito baixa. Mas o pneu tem um grip muito bom. Uma minha estava usando uma calibragem um pouco mais alta e ele falou, cara, mesmo com a calibragem mais alta o pneu tem um grip muito bom. Mas eu gostei muito. E é isso, você está com o pneu murcho, você tem as vantagens de estar com o pneu murcho, tem o lado ruim também, que o pneu mais murcho, ele tende a gerar um arrasto um pouco maior, ele gruda um pouco mais no chão, então a rolagem dele piora um pouco. Então, dependendo até numas etapas um pouco mais de estradão lá do Brasil Ride, alguma coisa assim, sei lá, às vezes eu aumento a pressão do traseiro, enfim, tem que pensar nisso daí. Mas você fica com o pneu com essa proteção do aro. Então eu gostei bastante, gostei muito mesmo, melhorou bastante, assim, eu até peguei um segundo melhor tempo numa descida lá no Strava, que é uma descida bem técnica e longa, fui atrás do Lulu, é um cara que desce muito bem, conseguimos descer rápido,
Mesmo em algo. Porque aqui, assim, como o cascalho é muito solto, às vezes qualquer erradinha que você dá, a bicicleta já cospe. Mesmo em alguns lugares que a roda chegava a dar uma desgarrada, ela agarrava de novo. Então eu gostei bastante do comportamento da bicicleta com esses pneus, usando essa calibragem mais baixa. E a calibragem mais baixa com a certeza de que o pneu não vai desembeiçar e você não vai ter o problema, né? Então, muito bom mesmo. Outra adaptação que eu fiz aqui foi eu coloquei uma mesa de 100 milímetros, porque ela estava com uma mesa de 75 milímetros, que é a mesa que vem nela é de 75, eu acabei trocando para que vinha na S-Works, mas é 75 também, porque eu estava meio curto na bike e estava me dando um pouco de dor aqui nas costas, e aí eu botei essa de cor, veio para a medida que geralmente eu uso, aqui da ponta do selim até aqui no guidão, 56 centímetros. E ela estava um pouquinho menor do que isso. Aí eu botei a de 100, ficou certinho, então tá mais confortável, ainda mais pro Brasil Ride, que são muitas horas, é importante você estar confortável, então é sempre bom fazer o Bike Fit, saber as suas medidas e ter essa informação correta. Bike tá tudo certo com ela, o grupo GX Eagle tá funcionando muito bem, o pessoal até fala, mas aquele problema que tava dando e tal, não sei o que. Ela já tá vindo com a roldana, que é aquela roldana que tem aquele frisozinho que evita de dar aquele problema. Eu nunca... Assim, eu sou um cara que eu tomo muito cuidado na hora de passar marcha. Eu acho que tem gente que passa marcha de qualquer jeito, tá com a corrente tensionada pedalando em pé e tá passando marcha. Eu sempre tomo cuidado na hora de passar marcha. Eu não sou ignorante na hora de passar marcha, não. Então, dificilmente eu tenho problema com câmbio. De qualquer forma, é bom saber que ele tá com a roldana certinha lá para evitar aquele coisa da corrente passar para dentro do câmbio ali, arrancar a roldana. Falando do conjunto da bike, do ponto de vista de pontos positivos e pontos negativos, com relação à S-Works que a gente estava, a S-Works ela é praticamente 2 kg mais leve que essa bicicleta aqui, mas ela não tem o canote retrátil, não tem o grupo de 50, porque ela estava com o XTR de 11 velocidades, que era 10,42, porque ela estava com cassete SRAM. A suspensão vinha com um Brem na frente, que eu não gosto muito, e estava com os pneus Fast Track. Aí essa daqui veio com o pneu Ground Control, mas a gente trocou para esse aqui da Vitória, que eu estou preferindo. A suspensão é de 120, já vem com o canote retrátil, que a outra não vem também, e já com o grupo GX Eagle, que é o 1050 atrás. O lado negativo, como eu falei, é a questão do peso, que ela é um pouco mais pesada, só que eu particularmente, eu sempre tenho isso, eu sempre prefiro levar um pouquinho mais de peso e uma bike mais adaptada a todas as situações, de descida técnica, de conforto, de relação de marcha melhor, de um pneu melhor, enfim, lógico que tem coisa aqui que eu poderia ter colocado na outra, mas enfim, essa bike aqui já veio com todas essas adaptações, do que às vezes, na verdade não é nem, é 1,5 kg a mais que essa bike tá, do que a outra. Eu prefiro às vezes levar 1,5 kg a mais do que ter essas características da bicicleta a menos. Do ponto de vista do pneu, essa tecnologia do Airliner, ela acrescenta um pouquinho de peso, se eu não me engano é 200 gramas o par do Airliner, então é 200 gramas a mais aí. Não é muito, mas se você fosse botar uma câmara de ar, se você botasse 2 câmeras de ar, ia ser mais ou menos isso, então não é muita coisa de diferença não se você tivesse colocado uma câmara de ar, só que com as várias melhorias. Aí só tem que ver esse negócio, dependendo, decidir uma etapa ou outra lá, botar mais ar ou menos ar no pneu, fazer esses ajustes finos, mas isso vai fazendo lá mesmo. Bom, pessoal, é isso. Até a gente estava lá na Taboquinha ontem fazendo nosso treino, nosso teste final da bike, e aí o Lu estava lá com a gente. O Lu foi com a gente ano passado no Brasil Ride, e esse ano ele não vai, e aí ele mandou um recado lá para vocês, os drops de sabedoria com o Luciano Lourenço, e a gente já volta. 7 dias do Brasil Ride, minutos de sabedoria, o Lu quer mostrar as bikes. Drops de sabedoria com o Luciano Lourenço. Pô, galera, estamos aqui 14 de outubro de 2018. Estamos há 7 dias. Domingo que vem esses cabras aqui vão largar lá no Brasil Ride. E dá saudade, né? Eu lembro que ano passado, essa época, eu tava adrenalizado com a missão de acompanhar. Na verdade, esse nesse cabra. dia a gente tava fazendo reconhecimento do prólogo ano passado. É verdade. E eu tava lá no wiki, aí chorando. Bom, a Maminha assumiu o posto, né? Ele que vai ficar na roda do caboclo aqui. Tô com a dó do Maminha do caramba, porque o cabra aqui tá andando pra caramba. Então esse ano eu não vou estar lá, né? Assim, algumas pessoas me perguntam, e aí, a gente se vê lá. Felizmente esse ano eu não vou, mas meu plano é ir ano que vem com a Maminha. Vou ver se eu desgarro essa aqui pra gente fazer lá uma... Como é que vai ser o esquema, Maminha? Enduro, né? A gente vai tentar chegar o mais próximo do corte possível.
Então essa é a meta. Essa é a ideia. Na roda do Mayday. Final a gente sprint. Sem querer, ó, estamos aqui com o mesmo uniformezinho que a gente Olha. terminou. Olha lá a nossa passado. prova, então alegria, né? Assim, é uma prova que eu acho que vale a pena você botar ela dentro do coração, dentro da memória. Putz, é uma provinha que é legal, cara. Você bater o olho, olhar pra trás e falar, eu fiz esse negócio aí, é bom demais. Cometi essa loucura. Então se preparem, né? Assim, se hidratem bem, leve todas as recomendações aí da galera mais experiente, isso faz uma diferença enorme. Nada de sapatilha S-Works com solado de carbono, usa de borrachinha mesmo que nos empurra a bike lá, cara, é o que faz a diferença. Um dia que eu usei uma com solado duro lá, arrebentei meu calcanhar aqui atrás. Velho. É molinha mesmo, leva a sapatilha mais peba que você tiver. É. Então é isso aí, galera. Boa sorte pra todo mundo. Muita atenção, ninguém se machucar, respeitar os limites. Né? Ou seja, é uma prova pra você voltar mais forte, não pra você voltar doente. Então respeite seus limites e ano que vem tamo lá. Parabéns aí pra todo mundo que decidiu e treinou pra esse ano tá lá fazendo essa prova maravilhosa. E boa sorte pra esses dois cabras aqui. Valeu, Vou Luzão! estar torcendo por eles. Bom, pessoal, então é isso. Amanhã encaixotar essa bichinha aqui, mandar lá para Arraial, Brasil Ride chegando. Essa semana aí agora preparem, porque esses próximos dias possivelmente vai ser só esse o assunto. Temos mais algumas outras coisas para abordar essa semana. Beleza? Valeu aí. Valeu por acompanhar sempre. Torce pra gente lá. Torce pra que dê tudo certo. Vamos falando.